Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos iniciando mais um programa do Estudo das Obras de André Luiz. Atualmente estudamos o livro Os Mensageiros, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos com a permissão de Jesus para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. Continuamos no capítulo 8, intitulado O Desastre de Acelino, e no programa passado comentávamos sobre a conversa que estão tendo eles, André Luiz, Otávio, Vicente e outros, e um comentário que surgiu que os médicos, a partir daí, né? Não, antes um pouquinho, que cada um de nós, ele comenta assim, o Vicente comentando que cada um de nós tem a experiência que lhe é própria. Falamos sobre isso, citamos o livro Missionários da Luz, a questão também 259 do Livro dos Espíritos, falando das experiências pessoais de cada um, as necessidades reencarnatórias de cada um. E mais adiante ele comenta também que os médicos perdemos, ele fala deles, André Luiz, perdemos lamentavelmente a luta. Falamos sobre isso, da questão da medicina. Comentamos a época, inclusive, década de 40, em que o livro foi psicografado, década de 30, em que os médicos tinham muito prestígio e poder, e isso exacerba o orgulho entre nós, né? E mais adiante, o André Luiz pede para comentar sobre o caso do Vicente, né? Aliás, do Acelino, desculpa, do Acelino, né? E mais adiante ele diz que há necessidade de cogitarmos do nosso futuro eterno. Falamos sobre isso, citando o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 14, dizendo que o futuro eterno há necessidade nossa, porque nesse item do Evangelho ele explica, Santo Agostinho fala que nós somos espíritos exóticos aqui na Terra. Sendo assim, já fomos retirados de outros planetas, então essa necessidade de pensar, raciocinar em futuro eterno é muito urgente para nós. E o André Luiz, mais adiante, cita que o Acelino fala, agora vamos continuar, né, Tereza? Agora continuar, vai começar a história, vai começar o drama dele, que ele acha que é o mais infeliz dos médicos. Isso, comentamos sobre isso também, né? Então, nós estamos na linha número... Parágrafo 18. E atendendo-nos a partir daí. Aí né? é o 17. Ah, tá. Então, prosseguiu narrando, né? Então, é o Acelino falando. Vai contar a história. Também parti de nosso lar, no século findo, após receber valioso patrimônio instrutivo dos nossos assessores. Então, no século findo, século passado, antes desse aqui... no caso era o 19. 19. Ele partiu do nosso lar após receber valioso patrimônio instrutivo de nossos assessores. Isso a gente vê notoriamente na preparação dos espíritos antes de reencarnar. O patrimônio instrutivo, o aprendizado, a necessidade urgente desse aprendizado. Isso é uma lição, mais uma para nós, que quando estivermos novamente no plano espiritual, há necessidade nossa de se instruir. Agora, isso tem que partir de agora, porque a morte não nos muda. Nós vamos continuar as mesmas pessoas, com os mesmos gostos, até decidirmos mudar. Então, se a gente partir daqui com esse gosto da instrução, fica mais fácil, não é? E na pergunta 898 do Livro dos Espíritos, a gente vai encontrar um raciocínio muito interessante em cima disso. É que Allan Kardec pergunta se é útil que a gente se esforce por adquirir conhecimentos científicos, né? Já que a vida corpórea apenas é uma estada no mundo temporário e o futuro nosso da alma deve constituir o objeto da nossa principal preocupação. Então, para que estudar questões científicas? Para que eu quero estudar?
resposta dos espíritos, sem dúvida. Quer dizer, tem que estudar. Primeiramente, isso vos põe em condições de auxiliar os vossos irmãos, né? E mais adiante ele vem dizendo assim: depois o vosso espírito subirá mais depressa se já houver progredido a inteligência, que é a pergunta 779 do Livro dos Espíritos também, que é o progresso intelectual impulsiona o moral. Mas olha o que ele vai dizer agora, que tem a ver com o que o Acelino está dizendo aqui, né? Que o Acelino falou, ó, patrimônio, partir do nosso lar recebendo patrimônio, valioso patrimônio instrutivo. Aí os espíritos respondem a Kardec: nos intervalos das encarnações, aprendereis numa hora o que na Terra vos exigiria anos de aprendizado. Nenhum conhecimento é inútil. Todos, mais ou menos, contribuem para o progresso do espírito, né? Então, se a nossa vontade de se instruir aqui é grande, lá vai ser muito mais fácil, porque é o que o Espírito está dizendo. Em uma hora eu vou aprender o que eu exigiria anos, muitas vezes aqui. Porque aqui tem as dificuldades, né, as intempéries e tudo mais, relacionados a tudo as dificuldades que a gente possa ter para estudar. Mas lá não. Então, o patrimônio instrutivo, é necessário a instrução sempre. A gente vê isso nos países desenvolvidos. Qual é a característica principal dos países mais desenvolvidos na Terra? A instrução, a educação é de primeiro mundo, né? Então, isso é necessário. Agora, por mais que a gente estude no mundo espiritual, a prática é no corpo. Então, na pergunta 230 do Livro dos Espíritos, não é? O espírito progride na erraticidade, né? A gente já viu o que os espíritos disseram a Kardec. Ó, aqui você pode aprender o que na Terra levaria 100 anos, mas isso garante o progresso efetivo? O que na Terra você aprenderia levaria mais tempo, aqui você pode aprender mais rápido. Mas isso é um progresso efetivo? Aí os espíritos respondem a Kardec na pergunta 230. Pode melhorar-se muito, sempre de acordo com a sua vontade e o seu desejo, mas é na existência corporal que põe em prática novas ideias que adquiriu. Então, todo mundo sai do mundo espiritual, aqueles que tiveram boa vontade, né, que desejaram, saem muito bem instruídos. Todos têm amparo, né? A gente já viu que o Otávio teve o amparo do pessoal do Ministério do Auxílio lá na hora da reencarnação dele, para o corpo ser perfeito. A gente vai ver o Acelino também falar sobre isso. Então, todo mundo veio preparado, né? Tem o auxílio lá, tem o auxílio para reencarnar, mas a prova é individual. Por mais que os nossos amigos espirituais, os nossos guias nos ajudem, a prova é individual. E por isso, quando a gente fica um pouco mais sozinho, né? Sem a energia revigorante desses guias, a gente acaba, muitas das vezes, cometendo imprevidências, né? A gente acaba cometendo erros. Então, os espíritos dizem, olha, aqui no mundo espiritual você pode progredir, né? Você pode melhorar muito, mas a prova é no corpo, não é? E aí a gente fica, às vezes, admirado de escutar pessoas espíritas comentando, essa é a minha última encarnação no planeta, não é? Porque eu já aprendi tudo que eu já tinha para aprender. E a gente vê, né, lá em Missionário da Luz, que ele dizendo que a maioria vem, né, foi ajudado, foi instruído, teve o corpo beneficiado, tudo certinho, e a gente está vendo aqui nesses exemplos. Acaba não completando nada do que prometeu. Como é que é a nossa última encarnação na Terra? Só se é para... Agora, também a pessoa não completa, né, Marco? De repente ela está se referindo a algum planeta inferior à Terra, também pode. O Angenor Penalva estava lá, né, na perspectiva de ir para um outro. Mas é exatamente o que a gente está vendo aqui nesses casos, vamos ver outros, né? Porque é aquilo que a gente
se prepara, promete, mas chega aqui, vê as dificuldades que vai acontecer, só como os espíritos responderam a Kardec. O gênero da tarefa, mas os pormenores do dia a dia, a gente tem que analisar isso. Porque aí quando chega aqui, a gente não quer enfrentar o problema. Aí desiste, aí tem esse discurso, é a minha última encarnação, já sofri demais. Mas nem começou ainda, né? Às vezes nem começou direito. Então, continuando então. Seguir enriquecido de bênçãos. Uma de nossas beneméritas ministras da comunicação presidiu em pessoa as medidas atinentes à minha nova tarefa. Então ele está ressaltando aqui que na sua despedida, né, vamos dizer assim, para reencarnar, antes da sua preparação, houve o comparecimento lá de uma ministra. E quanto mais elevado, o que ele está também talvez ressaltando isso aqui na fala, porque no plano espiritual, quanto mais diferente muitas vezes aqui da Terra, quanto mais elevado o cargo, mais trabalho tem a pessoa, não é? Até chegarmos em Jesus que, como ele mesmo diz, o Pai trabalha todo dia e eu também, todo dia. O governador do nosso lar, quando a gente viu lá no livro Nosso Lar, é o que tem mais bônus hora lá. Ele é a ministra veneranda. Então são os mais evoluídos os que têm mais bônus hora. É sempre assim. No plano, na vida verdadeira é assim. Aqui geralmente ainda não é. Então ele está citando a presença da ministra como uma homenagem a ele. Já que ele... Ela que coordenou a reencarnação dele. Por isso que a Teresa colocou também que o que vale é no corpo, quando os espíritos falam lá Kardec, a necessidade da encarnação. O progresso real se dá no corpo. Porque se ele voltou para a Terra, reencarnou com valioso patrimônio instrutivo, é porque ele estudou, ele se interessou. Lá ninguém força ninguém a estudar, não. Se quiser também, né? Não tem os bônus horas se não quiser. Como está lá, a gente estudou no Nosso Lar. Mas então ele estudou, ele se foi, e o esforço dele, né? Pelo esforço dele, a ministra compareceu. Presidiu em pessoa as medidas atinentes à minha nova tarefa. Ela planejou. A ministra, que tem muita coisa para fazer. Continuando. Não faltaram providências para que me felicitasse a saúde do corpo e o equilíbrio da mente. É aquilo que quem quiser saber mais os detalhes dessa questão do preparo da saúde do corpo, está lá no livro Missionários da Luz, que nós comentamos no algum programa passado, no capítulo 12, livro Missionários da Luz, Preparação de Experiências. É muito interessante. E também, Marco, no capítulo 13 do Missionários da Luz, a gente vai ver o exemplo do que é uma intervenção, né, como ele diz aqui, o que é uma providência para que o seu corpo venha ação e a sua mente venha equilibrada. Nesse capítulo, o André Luiz vai ver a postura do Alexandre, que é o benfeitor dele aqui, né, o instrutor dele no livro Missionário da Luz, e ele vai ver o que o Alexandre vai fazer no futuro corpo do Segismundo, que é o personagem que vai reencarnar. O que ele vai fazer para que o Segismundo possa ter um corpo sem muitos problemas para a tarefa que ele precisa realizar. Então, nesse capítulo 13, o André Luiz relata assim para a gente. Segundo depreendi, Alexandre podia ver as disposições cromossômicas de todos os princípios masculinos em movimento, depois de haver observado atentamente o futuro óvulo materno, presidindo ao trabalho prévio de determinação do sexo do corpo a organizar-se. Então, nesse livro, o Segismundo vai reencarnar, o pai é o Adelino, não é o nome do... Adelino e Raquel. E a Raquel. Ele vai reencarnar e ele, após, né, o pai e a mãe, vamos dizer assim, namorarem, eles dão um tempo e vão começar a intervir. Aí olha o que ele faz. Então o André Luiz está vendo que ele já viu qual era o óvulo que ia ser fecundado, não é, direitinho. Agora ele vai ver que o Alexandre vai escolher o espermatozoide. Olha o que ele fala.
Após acompanhar profundamente, absorto no serviço, a marcha dos minúsculos competidores que constituíam a substância fecundante, identificou o mais apto, fixando nele o seu potencial magnético, dando-me a ideia de que o ajudava, quer dizer, o Alexandre ajudava a desembaraçar-se dos companheiros para que fosse o primeiro a penetrar a pequenina bolsa maternal. Então, olha como é o trabalho desses espíritos que vêm nos auxiliar para que a gente tenha um corpo sadio. Provavelmente aconteceu isso também com o companheiro Acelino. Ele tinha dívidas do passado, como todos os médiuns, né? A gente já viu isso, que a mediunidade muitas das vezes é um instrumento da misericórdia divina para você poder saldar mais rápido os teus débitos. Então ele tinha débito, mas ele teve o auxílio, provavelmente, de um espírito como o Alexandre, escolher um espermatozoide, ver o óvulo, né, que o ovo, no caso, né, lá o óvulo da mulher, e fazer com que um ganhe a corrida, porque aquele ele tem os cromossomos que interessam para ter um corpo sadio. Então, quer dizer, olha o trabalho da espiritualidade, né? Que a espiritualidade tem para conosco. A ajuda vem de todos os lados. O problema é a nossa rebeldia, porque o Emmanuel nos diz que o céu começa em nós, e o inferno tem o tamanho da nossa rebeldia. Então a gente vem no céu, vamos dizer assim, todo mundo, né, pelo menos os mais equilibrados, vem com tudo preparado, com tudo ajeitado, bonitinho. A gente é que com o nosso comportamento acaba desvirtuando. Então ele teve a ajuda da ministra, que planejou tudo para ele, né? A sua reencarnação. Ele diz aqui, né? Não faltaram providências para que me felicitasse a saúde do corpo e o equilíbrio da mente. Então, alguém como o Alexandre fez lá com o Segismundo, fez com ele. Porque se depender só da gente, a gente só da nossa mente, do nosso corpo mental, a gente vai atrair o quê? Como Marco Aurélio brinca, né? A gente vai atrair o espermatozoide capenguinha, né? Vai aquela coisa, né? Se deixar por nossa conta, a gente não ia conseguir muita coisa, né? A gente ia ter problemas. Então, eles facilitam tudo o que podem para que a gente possa concluir bem a nossa tarefa. Se a gente não conclui, a gente não adianta botar a culpa, né, em Deus, na má sorte, na nossa má estrela e por aí vai. Continuando então. Após formular grandes promessas aos nossos maiores, parti para uma das grandes cidades brasileiras em serviço de nossa colônia. E aqui é uma característica da questão da promessa, né? A gente promete. Por isso que a evolução real está no corpo, porque quem visse o Acelino estudando muito e trabalhando, porque se ele saiu enriquecido de bênçãos, de patrimônio instrutivo valioso, quer dizer, muito estudo, poxa vida, esse evoluiu. Não evoluiu. Tanto que tem o desastre, o título é o Desastre de Acelino. Por quê? Prometemos. Aí alguém, não, mas vai conseguir. Claro que a motivação é necessária. Não, você vai conseguir, vai. Mas a promessa, porque às vezes ainda não é uma conquista real, né? Isso é muito importante a gente analisar isso, porque a evolução se dá no corpo, a gente não sabe o que a pessoa vai conseguir. E a gente tem isso, um grande exemplo disso que a gente às vezes cita aqui, está no Evangelho, o próprio Evangelho, quando Pedro diz para Jesus que vai morrer por ele. De jeito nenhum, vou lhe defender, vou morrer pelo senhor até o fim. Não, você vai me negar 3 vezes. Ele prometeu a Jesus que ia morrer por ele, mas não, porque é aquilo que Jesus fala, está muito bem explicado no livro Boa Nova, ditado pelo espírito Humberto de Campos, também na psicografia de Chico Xavier.
É sensacional esse livro. São trechos da vida de Jesus que a gente não tem no Evangelho as informações, e lá a gente tem arquivos que ele conseguiu autorização para publicar, o Espírito Humberto de Campos. E aí, nesse episódio, Jesus comenta que a humanidade é muito mais frágil do que má. A fragilidade nossa. Tanto que ele mesmo fala, se a mim, que sou um ramo verde, fazem o que fazem, imagina vocês que são gravetos. Nós somos os gravetos. Frágeis, né? Qualquer mínimo de início de tempestade, a gente cai, a gente amedronta. Então, essa questão da promessa, né? É muito interessante a gente analisar isso. Mas aí, continuando. O casamento estava em meu roteiro de realizações. Ruth, minha devotada companheira, incumbir-se-ia de colaborar comigo para melhor desempenho das tarefas. Então, de acordo, novamente repetindo o que a gente fala em programas anteriores, repetidamente, cada caso é um caso, cada encarnação é uma necessidade diferente do outro. Os espíritos superiores veem o nosso comportamento do passado até o presente e analisam o que é melhor para o nosso futuro. Então a encarnação é planejada daquilo, de acordo com as necessidades nossas de evolução, podendo ser até mais dificuldades, planejar mais dificuldades para nós, para aprendizado. Cada um é cada um. No caso aqui, ele estava no casamento do roteiro. E muitas vezes não está. A gente citou o exemplo do Chico, a gente citou o exemplo do Divaldo, mas tem o exemplo de Kardec, que era casado, não é? Então, a Amélie Boudet serviu também como uma devotada companheira a Kardec, como a Ruth, que vai servir para o Acelino. Então, cada caso é um caso diferente. O Otávio, o planejamento dele era ficar solteiro, se a gente lembrar, né? Ele não era para casar. Já o Acelino, o casamento faz parte do planejamento dele. Então a gente tem que entender que os planejamentos reencarnatórios são sempre corretos, individuais e intransferíveis. Os bons espíritos fazem tudo para a gente acertar. Com certeza, eles torcem o tempo todo. Ninguém está na família errada, ninguém nasceu no país errado, ninguém nasceu na raça errada, ninguém nasceu no lugar errado, porque isso não tem como a gente mudar. A gente, quando vem filho de fulano e de Beltrano, era para ser assim. A gente gostando ou não, como a Joana diz, a gente muitas das vezes está do lado dos inimigos queridos, mas foi o planejamento melhor que os espíritos conseguiram para nós. Então, tudo está certo. O planejamento espiritual é sempre objetivando o nosso sucesso na encarnação. E aproveitando que a Teresa falou do planejamento, nessa questão do casamento, no livro O Consolador, na pergunta 179, perguntaram ao Emmanuel assim, no capítulo das afeições terrenas, o casar ou não casar está fora da vontade dos seres humanos, quer dizer, está fora da minha vontade? Olha o que o Emmanuel vai responder. O matrimônio na Terra é sempre uma resultante de determinadas resoluções tomadas na vida do infinito antes da reencarnação dos espíritos. Então, são resoluções tomadas. Seja por orientação dos mentores mais elevados, quando a entidade não possui indispensável educação para manejar as próprias faculdades. Então, se a pessoa está atormentada, desequilibrada, tem que reencarnar, então os espíritos superiores decidem por ela, vai casar com fulana. Ou em consequência de compromissos livremente assumidos pelas almas, antes de suas novas experiências do mundo. Então, às vezes, a pessoa vem por compromisso assumido no passado, assumido que prejudicou alguma coisa e agora vem se reabilitar. Então, essa questão... Mas nós sempre temos o livre-arbítrio para seguir ou não então, o planejamento. Quando tiver que casar, vem na nossa mão. Então, no caso aqui dele, foi planejado. No caso do Otávio, não. Né? Mas aí entra o livre-arbítrio. Que casou, porque o Otávio casou. E aí casou depois por ter se equivocado anteriormente nas tarefas que tinha que exercer. Aí veio a expiação, que foi o casamento para ele, não é? Isso. Então, estamos terminando mais um programa, agradecendo a todos pela atenção, pelo carinho, lembrando que estamos estudando o capítulo 8 do livro Os Mensageiros. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus. Muita paz de Jesus a todos. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa
Estudo das obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação: Marco Antônio e Tereza Cristina.